Olá meninos, bom dia. Hoje a gente vai fazer correção aqui dessa interpretação de texto que ficou na aula passada, tá? Não vamos desanimar, estamos terminando, tá? A tia quis, a gente está fazendo esse reforço para que vocês possam melhorar a cada dia mais a habilidade de interpretar textos, certo? A gente fez interpretação de texto e continhas esses dias, não foi isso? E hoje a gente vai fazer a correção desse que ficou na aula passada, tá? Então aqui o texto, ele conta a história de um menino que ele mentia muito. Ele era um pastor, né? Ele cuidava de ovelhas e aí ele ficava mentindo para a vizinhança. Socorro, o lobo vai pegar minhas ovelhas. E na verdade isso era mentira. Todo mundo chegava lá para ajudar ele. E ele ficava rindo, né? Porque ficava rindo deles, caçoando deles. O que é caçoar aqui? Curtir com a cara deles. Tem uma questão lá, um exercício que pergunta, né? O que significa a palavra caçoou? É ficar curtindo da cara das pessoas. E aí ele fazia tanto isso que um dia ele precisou realmente da ajuda. O lobo realmente estava vindo. E ninguém mais acreditou. E ele gritou e ninguém foi ajudar ele a salvar as ovelhas. Final da história, ele ficou sem as ovelhas. Ele perdeu as ovelhas. Por quê? Porque ninguém acreditava nele mais. Ninguém ia lá, correr o risco de chegar lá e ia estar lá curtindo com a cara deles novamente, né? Então aqui, ó, número 1. Qual que é o título do texto? O título do texto é esse aqui, ó. O menino que mentia. Sempre escrito com inicial maiúscula, não tem pontuação. Geralmente, quando vocês vão escrever no caderno, você coloca o título e pula uma linha, que é para ter um espaço entre o título e o texto propriamente dito, certo? Esse aqui no final, ó, tem a moral da história. O que é a moral da história? É o ensinamento. O que esse texto está ensinando? Às vezes tem a moral da história e não vem escrito isso aqui, ó, moral da história. Só vem essa parte escrita aqui, mas mesmo assim ainda é a moral da história, tá? Pois aqui pergunta, ó, quantos parágrafos tem o texto? O texto, ó, a tia contou aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 parágrafos. Parágrafos não é a mesma coisa que linha. Linha é aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 linhas. Parágrafos aqui tem 6. O que é o parágrafo? É esse recuo da margem, esse espacinho de um dedo. A margem tá aqui, ó. Se você fosse escrever no caderno, você iria dar um espacinho de um dedo aqui, da margem, que é aquela linha vermelho bem clarinho que tem lá na folha do caderno. Então você vai chegar lá na margem, vai colocar o dedinho, vai fazer o espaço de um dedo. Por que o dedinho, gente? Porque se você tiver outros parágrafos no texto, se você medir com um dedo, todos os parágrafos vão ficar do mesmo tamanho. E o parágrafo não é um espaço não pode ser tão grande assim. Você não pode começar o parágrafo aqui, por exemplo. É só um espaço pequenininho. Então a gente fala um espaço de um dedo, que é para todos os parágrafos, olha, ficarem alinhados. Ah, professora, mas esse não está alinhado esse. Tá, porque aqui conta o travessão. Então tá alinhadinho aqui, ó. Aqui nesse caso e aqui, além do parágrafo, ainda tem o travessão. Quando você vir aqui, ó, o texto e tem um travessão, é porque alguém tá falando. Olha aqui, ó, um lobo, socorro. Quem tá falando isso? O dono das ovelhas. Certo? Então, beleza. Então, o texto tem 6 parágrafos, ok? Aqui, ó. 3. Este texto é um conto, uma poesia, uma receita, uma fábula? Esse texto aqui, ele parece uma fábula porque ele tem moral da história. Só que, na fábula, tem... os animais conversam. E aqui não existe a conversa dos animais. Não tem. Então, ele é só um conto. É quando contam uma história. Certinho? Apesar dele ter moral, não é todo texto que tem moral da história que é fábula. Certo? Todas as fábulas
geralmente tem uma moral. Mas nesse caso aqui, como não tem animais conversando, animais sendo personagens, não é fábula, certo? Então aqui você vai marcar aqui, ó, um conto, ok? 4. Como é o final da história? O final da história é que cada um vai colocar do jeito que achar melhor aí. Então, olha só. O pastor perdeu todo o seu rebanho porque ninguém acreditava mais nele. Então, ninguém o ajudou quando ele precisou. Sempre com letra maiúscula, terminou de explicar, ponto, certo? Então, assim, no final da história, o mentiroso se deu mal, né? Porque quando ele chamou, ninguém foi ajudar ele. Ninguém foi ajudado, certo? Depois aqui, ó. Na frase, ele fez a mesma brincadeira. A quem a palavra sublinhada se refere? Quem que é ele? Ele fez a mesma brincadeira. Quem fez a mesma brincadeira? O pastor, que era o menino, né? Tem lugar aqui que fala o pastor, tem lugar que fala o menino, mas é o pastor, certo? Então, quem colocou o pastor tá certo, quem colocou o menino também vai estar certo, tá? Ó, qual mensagem nos passa o texto? De que nós devemos dizer a verdade, porque se você ficar mentindo, você vai se tornar um mentiroso, conhecido mentiroso, e aí vai chegar um ponto que ninguém vai acreditar mais em você, tá bom? Vamos passar para outra página. Vocês vão pausando o vídeo aí assim que perceberem que precisa, tá? Ó, qual o significado da palavra caçoou? Caçoou, a tia colocou aqui, ó, ele curtiu da cara deles. Certo? Se vocês quiserem colocar de outra maneira, pode colocar, mas esse é o significado. Quando alguém fica caçoando da gente, é a mesma coisa que alguém ficar curtindo da nossa cara. Ok? 7. Atualmente, muita gente inventa notícias falsas e prejudica muita gente. Essas mentiras são chamadas de fake news. Converse com outras pessoas que usam a internet e escreva o que você descobriu. Então aqui você vai colocar para nós tudo que você conhece, que você já ouviu falar sobre as fake news. Então o que são fake news? São mentiras que as pessoas espalham pela internet de vários assuntos diferentes. Por exemplo, época de política aparece muita fake news, né? Quando alguém quer espalhar alguma coisa para convencer você de que uma coisa é verdade, aquilo é mentira, eles começam a espalhar. E aí uma pessoa olha, acha que é verdade, compartilha também, e aquilo vai virando uma bola de neve. Então isso aqui é fake news. Por quê? Porque fake news prejudica muitas pessoas, muito a sociedade. Eu vou citar uma, sobre a vacinação, né, contra a paralisia infantil. Muita gente, né, vacinas infantis, não estou falando de Covid não, estou falando da vacina que os pais precisam aplicar, né, dar nas crianças até 5 anos. Publicaram fake news aí sobre as vacinas, muita gente acreditou, parou de vacinar as crianças e muitas delas estão voltando a ter paralisia infantil. O que é paralisia infantil? Elas param de andar. As pernas não funcionam, vai ficar na cadeira de roda para a vida inteira. Tá vendo o tamanho do tanto que prejudica? Tá vendo o tamanho do problema? Então, fake news hoje é realmente um problema muito sério, certo? News é notícia e fake é mentira. Quando a pessoa tem um perfil fake na internet é porque é um perfil que ela criou mentiroso. Quem tem perfil fake, aí você já pode suspeitar, né? Perfil fake, ele é criado para que a pessoa espalhe mentiras e ela acha que não vai ser descoberta, certo? Então aqui, ó, então fake news, né, são mentiras espalhadas na internet que prejudicam muito as pessoas. Tudo bem? Então aqui a gente termina a nossa correção de hoje, tá bom? Beijo, até mais, tchau. Façam a correção, pessoal. Façam, vai lá no caderno, faça a correção direitinho, tá bom? Até mais, tchau.
Tchau, tchau.